Você quer vender um item, tá? Você quer vender um item. Você geralmente usa leilão para vender o item? Eu acho que dificilmente. Eu mesmo assim dificilmente vou usar leilão para vender o item, né? Então é interessante a gente entender primeiro quando que é bom, qual que é a situação apropriada para a gente usar os leilões, tá? Então esse tipo de situação é assim, né? Então, primeiro, quando você não tem uma boa estimativa dos valores verdadeiros dos compradores, tá? Não se tem uma boa estimativa dos valores verdadeiros dos compradores para um item, certo? Então, assim, você quer vender um item, mas você não sabe quanto que, né, lembra dos valores verdadeiros lá, né? Aquilo que os compradores têm, né? Quanto que cada um, na sua própria cabeça, né, valora um determinado item. Então, assim, se você não sabe, não tem uma boa estimativa, vale a pena você usar leilão, né? Porque imagine assim, você está vendendo um item raro, né? Às vezes uma peça antiga que tem aí na tua casa ou algo que alguém possa se interessar. Você não tem uma certeza de quanto que, né, esse item vale, tá? Então acho que esse daí seria uma boa oportunidade para você entrar lá num site de leilão e anunciar, tá? Uma outra questão aqui é quando assim os compradores não sabem os valores verdadeiros uns dos outros, tá? É óbvio, assim, a gente vai até comentar um pouquinho mais sobre isso, mas assim se os compradores sabem os valores verdadeiros uns dos outros, a coisa meio que perde a graça, né? Então, se eu sei que, por exemplo, você está disposto a pagar 200 no item, talvez eu nem queira participar do leilão, sabe? Então, nesses casos, assim, quando a coisa se encaixa nesse padrãozinho aí sim vale a pena você usar o leilão. Então, assim, vamos pensar um pouquinho, né? Eu peguei e falei aqui que um dos casos é quando a gente não sabe os valores verdadeiros uns dos outros, tá? Mas vamos só raciocinar um pouquinho, supondo que esses valores dos compradores sejam conhecidos, tá? Sejam conhecidos. A gente sabe qual que é os valores que os caras estão dispostos a pagar. Não está só dentro da cabeça dele. É como se a gente pudesse abrir a cabeça do comprador lá e olhar lá, né? Então, assim, se o vendedor, né? Estou vendendo lá um item raro, lá um item antigo aí da minha casa. Se o vendedor sabe o valor de um item para os compradores, primeira coisa, não há por que fazer leilão, tá? Não tem por que fazer leilão, né? Porque se eu sei o que está passando na cabeça dessas pessoas, o que eu posso fazer? Vamos supor que eu que estou vendendo lá aquele vaso chinês lá, né? Eu acho que eu valoro aquilo. Claro que eu não quero vender por nada, né? Eu não quero vender por zero, né? Também não quero vender por R$ 1, mas eu quero vender por, sei lá, R$ 100, tá bom? Então, esse é o quanto que eu valoro aqui, né? Vamos dizer, R$ 100, tá? R$ 100. Esse que é esse X aqui. Podia ser qualquer valor, tá? Então, isso aqui eu não estou disposto a vender por menos do que isso daqui, né? E se o comprador compra pagando Y, obviamente a gente está supondo aqui que o Y é maior do que X, porque se o Y, se o quanto o comprador me oferecer não for mais do que R$ 100 aqui, eu não vou querer vender, né? Então estou supondo que aqui o Y é maior do que X, tá? Então existe um excedente aqui, ó. Esse excedente. Esse excedente de Y menos X, vamos supor que o comprador ele compra pagando, sei lá, Y igual a 150. Então o excedente seria, né, 100 menos 150 menos 100, que dá 50, tá? Então esse excedente, assim como é uma ideia de quanto que eu, vendedor, ganhei vendendo aquele item, né? Porque eu não queria vender menos de 100. O cara me pagou 150, tá bom, é como se tivesse um lucro, né, de 50 ali. Que mais? Então, se o vendedor
sabe o Y, né? Então é isso que a gente está querendo discutir aqui, né? Se o vendedor sabe o valor dos compradores aí, né? Então, se o vendedor sabe Y, se ele sabe esse 150 aqui, tá? Então ele pode anunciar o item pelo preço fixo, tá? Um pouco abaixo de Y, tá? E todo o excedente vai para o vendedor, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é assim, na verdade, você não tem só um comprador, né? Você tem vários compradores, tá? Então, vamos dizer que assim, eu sou o vendedor, né? V de vendedor, tá? E eu estou vendendo aqui para o comprador 1, para o comprador 2 e para o comprador 3, tá? O meu X aqui, o quanto que o item vale é 100, certo? Mas vamos dizer que o Y do 1 é 150, o Y do 2 é 170 e o Y do 3 é 120, né? Então, assim, se eu que sou o vendedor tenho acesso a esses valores aqui, né? Se eu conheço esses valores, tá? O que eu faço? Em vez de eu anunciar o meu produto por 100, eu já anuncio direto por 170, ou talvez um pouquinho menos, né? 169 reais, tá? E daí eu já vendo para esse cara aqui direto, tá? Já vendo direto para ele e boa, né? Então, assim, não preciso fazer o leilão. Se eu sei esses valores aqui, tá? Para que eu vou, né, executar o leilão, tá? Não precisa, tá? Então é isso que está escrito aqui, ó. Se o vendedor sabe o valor de um item, não há por que fazer o leilão, tá? Tá explicado aqui nesse daqui e eu acabei de explicar aqui também para vocês, tá bom? Né, o excedente aqui nesse caso seria tipo 170 menos 100, que é igual a 70, tá? Esse seria o excedente. Beleza. Ainda assim, pensando nessa ideia dos valores lá, esses valores aqui serem conhecidos, né? Tem umas observações interessantes aqui, tá? Então, assim, usar ou não um certo tipo de leilão, tá? Pode deslocar o poder para o comprador ou para o vendedor, tá? Então a gente vai discutir aqui, tá? Antes de falar isso, tem assim, esse termo aqui, mecanismo, tá? Mecanismo, né? É um termo que eles costumam usar é quase um sinônimo de leilão, mas geralmente eles usam isso quando você está falando de um leilão mais complexo, né? A questão aqui é que existe eu só quero abrir esse parênteses porque existe uma área aqui, tá, que eles chamam de mechanism design, tá? Ou assim seria projeto de mecanismos, né? Você fala mecanismo do quê? Não, é o projeto de leilões, né? Só que eles chamam esses leilões complicados de mecanismos. E aí os leilões, às vezes, eles podem ser tão complicados que isso acaba virando tipo assim um algoritmo, né? E claro, isso pode servir para questões aí da internet. Às vezes você tem que criar um algoritmo para ir meio que fazendo uma determinada coisa, ou sei lá, dividir preço de uma maneira que faça sentido. Não sei, você pode pensar naqueles aplicativos tipo de transporte de carro, né? Tipo Uber, essas coisas aí. Como é que eles fazem para dividir preço? Quando você divide uma viagem com outras pessoas, ver se essas pessoas quanto que elas estão dispostas a pagar, ou quantos motoristas tem no local, né? Então tem várias coisas aí. Então a coisa começa a ficar bem complexa. Daí a gente não está mais criando um leilão, a gente está criando um mecanismo, eles falam assim, porque é um algoritmo, tá? Então assim, é só um abre aspas aqui, isso daqui não cai na prova, né? Mas só para o conhecimento de vocês, tá? Então tá, eu estava falando que usar um tipo ou outro de leilão pode deslocar o poder para o comprador ou para o vendedor, tá? Então como é que isso funciona, tá? A primeira coisa aqui, ó, se o vendedor sabe o valor dos compradores, a gente acabou de ver essa situação ali, né? Se o vendedor sabe o valor dos compradores, ele fixa o valor em Y, esse Y seria o maior dos Y lá, né? Vamos dizer assim, esse Y seria
o maior, né? Tipo, o maior entre os Y1, Y2, Y3, etc. Tá? Seria o Y. E aí ele vai ganhar o máximo possível. Tá? Ele ganha o máximo possível. Que foi exatamente a situação que a gente viu aqui no slide anterior, né? Eu vou fixar o preço em 170 aqui, porque eu conheço esses outros valores aqui, tá? Então, assim, do ponto de vista do vendedor, né? Agora, outra situação. Se um comprador sabe o valor do vendedor, né? Qual o valor do vendedor? O que eu estou falando? Aquele valor X, né? Que lá no caso anterior era 100, tá? Se um comprador sabe o valor do vendedor e dos outros compradores, tá? O que acontece? O comprador com o maior valor intrínseco, né? O maior valor verdade, lá, verdadeiro, que a gente falou, paga o máximo entre X e os outros valores. E o vendedor não ganha tanto. Então, vamos supor aqui assim, ó. Primeira coisa. Vamos supor que eu sou o comprador 1 aqui. Sou o comprador 1. Tá? Se eu sei o valor de X, Y1, Y2 Y3, tá? Eu simplesmente caio fora do leilão, né? Porque eu sei que tem um cara que está disposto a pagar mais. Mas vamos supor que eu sou o C2 aqui, tá? O C2. E aí o que eu faço? Eu sei eu sei o valor de X, sei o valor de Y1 do meu próprio, obviamente, Y2 e o Y3 também. E aí eu pego, bato o olho e eu falo assim, se eu sei esses valores, então quanto que eu vou pagar? Quanto que eu vou oferecer no meu lance, né, para comprar esse item? Né? Você quer ganhar, tudo bem que você quer, você tá disposto a pagar até 170, mas no fundo, talvez você queira pagar menos, né? Ia ser legal se você pagasse menos. Então, se eu aqui que eu sou o C2, se eu oferecer 100 reais, eu não vou ganhar o item, tá? Se eu oferecer 121, eu já jogo para fora o C3 aqui da jogada, aqui, né, do leilão. Porque 121, o C3 não vai querer pagar isso daqui. Agora, se eu oferecer 151, tá? Eu jogo o C1 também. Então, quem tá fora? O C1 e o C3 estariam fora. E aí eu pago quanto? Eu pago, né, eu ofereço lá 151, tá? E aí o que acontece quando eu ofereço 151? Bom, eu vou estar pagando menos, não vou estar pagando tudo que eu valoro o item, né, que é o 170, e o vendedor ele não vai ganhar tanto assim, né? Não vai ganhar tanto assim. Antes ele ganhava 70, né? Que era aquele excedente lá, tá? Então, assim, dependendo do tipo das informações aí que cada um tem, né? Tipo, o vendedor, saber o valor dos compradores, ele tem muito poder, né? Ele fixa o valor lá no maior possível, tá? No caso, 170. Agora, se os compradores também têm essas informações, aí acaba que, tipo, você desloca o poder mais né? Por isso que eu falei aqui, deslocar o poder para o comprador, né? Então, você desloca mais para o comprador, porque o comprador ele tem certas vantagens. Aí o vendedor não vai ganhar tanto, tá? E aí, assim, se você mistura as duas coisas, se ambos vendedor e comprador sabem os valores, tá? Sabem uns dos outros ali, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Aí a gente entra numa situação que a gente chama de barganha, tá? Que é tipo assim, a gente fala assim, barganha é uma palavra informal, mas na verdade não é, tá? Eles também usam esse termo aí de maneira formal, que daí você vai ter que barganhar, né? Tipo, pô, os dois sabem ali mais ou menos quanto que um tá disposto a vender, quanto que o outro tá disposto a comprar, então você vai ter que fazer uma questão de barganha, tá? A barganha, ela é, na verdade, o assunto do capítulo 12 do livro, né? Só que, infelizmente, dessa vez aqui, ou pelo menos assim, nessa versão do curso aqui, né, que a gente está fazendo em 2021, segundo semestre, a gente não vai ter tempo de falar, tá? Capítulo 12 do livro. Mas a gente geralmente fala no capítulo sobre barganha, tá? É legal também saber sobre esse assunto, mas não vai dar tempo.
Beleza. Então, assim, isso que é óbvio, né? Um vendedor ele tem que se comprometer com o tipo do leilão que ele vai usar antes de fazer o leilão, é óbvio, né? Então você tem que escolher o tipo de leilão, o tipo dependendo às vezes das informações que cada leilão, né? Tipo, que cada pessoa do leilão vai ter, né? Então você vai usar o leilão inglês, você vai usar o leilão holandês, primeiro preço, segundo preço, tá? Então a decisão de qual leilão usar é crucial. A gente já vai conversar mais com calma disso daí, tá? Então, assim, a gente falou bastante sobre leilões até agora aqui, né? Mas a gente colocou uma situação assim, eu coloquei assim antes, né? Se você for ver os títulos dos slides, eram os valores conhecidos aqui, né? E a conclusão que a gente chegou é assim, se você sabe, se a gente conhece os valores, na verdade nem tem por que fazer leilão. É só você chegar lá e anunciar um certo preço que você ganha o negócio, tá?